Olá, este é o Incrementando 171 de março de 2023. O tema deste mês é: o carnaval acabou, o ano começou. Será que algo mudou? A Incremental já está se aproximando dos 19 anos e nós nos orgulhamos de continuarmos determinados com o propósito de humanizar os números para viver a abundância de uma nova economia. O Incrementando é um dos instrumentos que utilizamos para transmitir o que entendemos e acreditamos que é preciso para que os números e o dinheiro possam contribuir com um mundo melhor. Nesses áudios mensais, compartilhamos experiências, ideias e aprendizados. Queremos fazer com que os números inspirem as empresas e seus hologramas a perseguir, sempre de maneira solidária e humana, incrementos nos seus lucros e caixas, para assim contribuírem no desenvolvimento de um Brasil ético, humano e próspero. Mais uma vez, nosso autor cita o carnaval como referência para quando parece que os negócios começam seu ano. Esse é um começo de ano bem diferente de vários outros, em função da recente troca de presidente do nosso país. Então, em momentos como esses, começa um discurso no meio empresarial. Segura tudo, que estamos vivendo uma crise. No entanto, a história econômica do Brasil sempre foi uma aventura. Nos perguntamos se teve algum momento em que a vida dos empresários foi tranquila no nosso país. Já tivemos ditadura militar, hiperinflação, 6 planos econômicos, 7 trocas de moedas em 52 anos e assim por diante. Será que não somos um país de empresas resilientes? Então, por que temos por volta de 18 milhões de empresas, sendo que 99% dessas são pequenas e médias? E é desse assunto que falaremos nesta edição. Nesse ano de 2023, nosso autor, Marcelo, completará em junho 55 anos de vida, 29 anos de consultoria empresarial e 19 anos que criou o Incremental. Nasceu em 1968, quando o militarismo estava completando 4 anos, e que só foi acabar quando o mesmo terminou o ensino médio, que é o antigo colegial da época. Ingressou no mercado de trabalho quando o Collor nos deixou somente 50 mil cruzados novos nas nossas contas, o equivalente a aproximadamente R$5.000 nos dias de hoje. Com toda essa história, o que ele quer é provocar uma reflexão. Quando é que a economia brasileira teve tranquilidade? Em toda a sua experiência como consultor, ou melhor, desde que começou a entender o mundo dos negócios, conseguiu identificar algumas características que são comuns para muitos empresários. Porém, tem uma delas que está muito em evidência nos dias de hoje, em decorrência dessa recente troca de governo, que é relacionar as dificuldades em obter resultados nos seus negócios ao que normalmente recebe o nome de crise. Então, diante desse cenário, como seria possível uma empresa sobreviver no nosso país? Segundo o Wikipédia, as crises ocorrem no Brasil desde 1822, quando nos tornamos um país independente. Aliás, a qual foi batizada como Crise da Independência. E de lá para cá foram várias, e na história mais recente vieram os planos econômicos, que na maior parte das vezes causaram grandes estragos na economia. Tivemos 7 trocas de moedas entre 1942 e 1994, início do Plano Real. Já tivemos 80% de inflação em um único mês e assim por diante, sem esquecer de mencionar a pandemia.
Diante disso, por que será que temos empresas de 50, 60, 70 anos e até mais do que isso? Por que será que temos mais de 18 milhões de negócios no Brasil? Em 2022, houve um acréscimo de mais de 2,2 milhões de novas empresas, saldo entre abertas e fechadas. Foi sorte? Tiveram privilégios? Nosso autor não acredita nisso, até porque quase 99% das empresas brasileiras são de portes médios e pequenos, ou seja, aquelas que mal têm acesso a crédito barato, quanto mais a regalias. Esse começo de 2023 iniciou bem devagar. E por quê? Começou com as empresas muito reticentes por causa dessa questão política. O que temos escutado por aí? A vida continua, mas vamos aguardar para ver o que acontece. E enquanto isto, enxugar tudo que for possível e até o impossível, e sem investimentos. Até aqui nenhuma novidade. Daí, como diz o dito popular, no Brasil o ano só começa depois do carnaval. Mas será que algo mudou? Vai acontecer algo de diferente agora que o ano começou? O autor diz: tenho dúvidas, pois os sentimentos, percepções e ações são as mesmas de sempre. Marcelo Simões, como economista de formação, nunca diria que não devemos estar atentos ao que está acontecendo com a economia. No entanto, como mencionado, somos empresários que na maior parte da história estivemos enfrentando turbulências econômicas e, apesar disso, muitos negócios prosperaram. E por quê? Porque foram capazes de se aproximar dos clientes e entender as mudanças das suas prioridades. Essas empresas ajustaram seus produtos e serviços para essa nova realidade. Conseguiram identificar novas oportunidades com essa nova realidade. Agora, é muito importante ressaltar que esses empresários não realizam esses feitos em atos heróicos ou de maneira deslocada. Ninguém prospera assim. É essencial estudar, analisar, avaliar, projetar, experimentar, ajustar e avaliar de novo. Enfim, nós da Incremental não acreditamos que você deseja fechar o seu negócio. Então, o que acabamos de dizer é a única opção. Não vale a pena ficar só pensando e conversando sobre a crise. O carnaval já acabou, agora não tem mais desculpa. Sempre existem oportunidades, mas em momentos de crise é necessário mais empenho, excelência e coragem, que foi exatamente o tema do Incrementando 170 anterior a esse. Lembrando sempre que os incrementandos mensais viraram livro. Tenha-o sempre à mão para consultas e maiores esclarecimentos. O livro ele pode ser adquirido na Amazon, no site da Incremental ou em nossas redes sociais. Agradecemos pela audiência e desejamos que continue nos acompanhando. O autor do conteúdo é o Marcelo Simões Souza e eu sou a narradora Maria Luísa Zocas.